rápida, que em prova vocês têm um tempo contado, então tem que usar estratégias, não tentar entender palavra por palavra. Isso vai ser, quando vocês quiserem ler um livro por prazer, uma reportagem, mas em prova tem que ter foco, e o foco é tirar Eu consegui pelo menos pegar o assunto. o principal é pegar do que se trata, pegar o sentido do texto, né? Então, vamos agora localizar algumas informações que vão ajudar vocês a entender o texto. Primeiro, há quantos meses a Força Budista foi fundada? 9 meses. 9 months. Qual é a proporção dessa raça, né, em relação ao total da população? 3 quartos. Eles correspondem a 3 quartos da população total. Onde é que está isso? Onde é que está? Desculpa, teu nome de novo é? Bruno. Onde é que está, Bruno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, oitava linha. Oitava linha localizada? Está assim, trio e quadra, pode ser lá mais popular. Isso. E qual é o símbolo deles? Lion, um leão. E de que sistema eles estão reivindicando a abolição? Das leis muçulmanas, né? Das leis muçulmanas. Está lá no último parágrafo. Denouncing the Halal System. É um sistema que se chama Halal. Vocês já ouviram falar desse sistema? Não? The Muslim Minority é minoria. Então quer dizer que a minoria muçulmana certifies which goods are acceptable to consume. Então, são leis através das quais uma minoria controla a maioria. Eles certificam que goods, nesse caso, não é o adjetivo bom, quer dizer, mercadoria. Mercadoria? É. Então, é um sistema pelo qual os muçulmanos certificam que uma mercadoria é aceitável para consumo. Porque eles têm um método, eu vi esse processo do frango. Tem que ter um muçulmano que faça uma oração antes de degolar o frango com um facão. E tem que estar virado para a Meca. Então isso é um sistema muçulmano. As mercadorias só podem ser exportadas, no caso, a carne brasileira só vai para lá se passar por esse processo. E isso é vigente lá naquele país e é sobre isso que essa população está lutando. Eles estão lutando contra isso, contra a minoria muçulmana que domina a lei de produção lá deles. Agora vamos ali no número 1, infer. Infer é inferência, né? Então vocês vão inferir o significado das palavras in bold. Bold é negrito. Primeira palavra em negrito, hardline. Só sublinhado, não? Não. O que é line? Pode trazer o pé da letra? Linha grossa? Linha dura. Forte, linha dura. Tá adjetivando o discurso nacionalista. Então, um discurso... Na última aula eu tinha falado que os grupos nominais, nós começamos a ler do último para o primeiro, né? Então, discursos nacionalistas, linha dura. Começa lá da frente e vai para o primeiro. Depois a segunda palavra, explicitly. Cognado. Explicitamente. Na última aula também eu falei, terminou em LY, claro, tem exceções. Nós vamos ver depois, num outro momento, que tem palavras que terminam com LY, que são adjetivos. Mas, regra geral, esse LY, ele corresponde ao mente em português. Então, aqui explicitamente. Rhetoric. Retórica. Também é um cognado. O depicted, que tu tinha perguntado antes. Então, um pôster mostra, retrata, né? Então seria isso? Qual é essa? Depicted. A poster Isso é significado. retrata. Retrata um leão. Não tinha entendido mais ou menos como descreve, né? É que dá para pegar uma coisa importante quando vocês não conhecem uma palavra,
é observar, é tentar dividir ela em partes. Então, por exemplo, essa palavra, ela tem o D antes, que não faz parte dela, ele é um prefixo. E se nós pegarmos a parte do meio, P-I-C-T, lembra alguma palavra? Picture. Picture. Então, the picture seria como uma figura, mostrando, né? Retratando. Vem de retrato de fotografia. Anti-minority. Anti-minoria, seria? Anti-minoria. Denouncing. Denunciando? Denunciando. Na última aula nós vimos no presente contínuo, né? Terminou com ing, ando, indo. Denunciando. E halal foi o que eu falei para vocês. O sistema halal é um sistema muçulmano para consumo de mercadorias. Tem uma palavra aí logo depois de depicted, que é telling, CUB, significa filhote. Então, a fotografia tem um leão falando aquela frase para o filhote. Cub. É. Clube? Filhote. Pra mim é ser burro. Aí entra o falso cognato, né? Pensa que é uma coisa e na verdade ele é outra. E essa na antepenúltima linha aí, the groups denies, o que significa esse denies? Deny é o verbo negar. Então, agora que vocês já fizeram inferência, já viram várias coisas, vocês conseguem tirar o significado, que o mais importante para vocês quando lerem um texto na prova é pegar o significado. O que esse texto está dizendo para vocês? Como se vocês estivessem conversando com o texto. O que ele está contando para vocês? A maioria dos ciganos está querendo mudanças. Na verdade, a minoria. Não, a maioria é mudança, porque essa minoria, que é esse sistema halal aí, está dominando a parada toda. Isso mesmo. Outra dica, quando vocês pegarem um texto, sempre prestem atenção no primeiro e no último parágrafo. Se vocês lerem o primeiro parágrafo e o último, vocês vão ver que ele mais ou menos resume toda a ideia. Primeiro, dá um retrato do que é, né? Então, um grupo budista já responde quem? A pergunta quem? Sri Lanka, onde? O que? Abolição das leis muçulmanas. Tudo isso já está no primeiro parágrafo. O que eles vão fazer depois, geralmente nos textos, é dar fundamento para a primeira questão que eles colocaram. Né? Eles vão daí justificar a ideia, eles vão dar detalhes. Mas primeiro e último parágrafo é a chave. E no final ele está falando da minoria e do sistema halal. E também a primeira frase de parágrafos. Geralmente num texto a primeira frase ela contém uma ideia e depois ele vai dar exemplo, vai dar coisas que suportem a primeira ideia inicial, da primeira frase. Ali na parte de gramática, nós temos então hoje o passado simples. Vamos começar com o verbo to be. Nós vimos que no presente, I am, you are, he is, she is. 3 formas, né? Am, is e are. No passado vai diminuir, vamos ficar só com 2 formas. Então, am e is vai virar was. You are vai virar were. Então, eu sou uma estudante, I am a student. Mas no passado eu era uma estudante, I was a student. He was a student. E eles eram estudantes, they were students. Então, só 2 formas no passado, was e were. Então, tem aí a explicação, ela está em inglês, vou ler junto com vocês. As palavras was e were estão no passado, na forma do passado simples, né? São a forma simples do verbo to be. Was é a forma de am, is, e é usado com singular. Were é a forma simples de are e é usado com plural. Então, essa é a divisão do passado, singular e plural. Tem um quadrinho ali, que é esse que está aqui, para completar. No presente, I am optimistic, mas no passado, I was. Singular. Agora, um caso de plural.
The discoveries are right according to the scientists. E no passado, as descobertas estavam corretas, estavam certas. Were. Esse aqui, na língua, na mente. Eu trouxe um... O L. O pior é você ouvir, né? Quando a gente está aqui, o que palavra que é? Como é que você está falando onde? Você está falando... Because you're fast playing. Pode ser. Não é botar um programa de gravação. Eu só fiz umas cópias extras, só que eu não sabia o número de alunos que teria, então eu vou... Eu acho que eu fiz 4 cópias. Mas daí agora eu já sei mais ou menos o número de alunos aí para as próximas providências mais cópias. Uma ajuda para vocês é um extra, mostrando bem essa questão do passado. Então, primeira pessoa, I was. Segunda pessoa, you were. Terceira pessoa, he, she, it, was. Depois no plural, we were, you were, they were. E depois, mostrando o presente em comparação com o passado. Então, o passado de am, was. O passado de are, were. E o passado de is, was. E aqui embaixo a forma reduzida, né? Was not, vai virar wasn't. E were not, vai virar weren't. Words. No singular aí o segunda pessoa é esse aí. No singular, was, no plural, were. Não, mas aí, ó, nessa parte de cima aqui, ó, a segunda pessoa, aí tem os dois e uma forma só. Isso, porque o you, ele é o mesmo, tanto no singular como no plural, é usada a mesma palavra. Então, por isso que ele não pode ter as duas formas, ele vai ter uma só, vai ter o were. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como tem poucas cópias, quem sabe vocês trabalham em duplas. Trabalho com inglês. Façam o primeiro exercício, daí a gente já corrige. A gente está... Estudando português. Ah, tá. Não, só o primeiro exercício e daí a gente já corrige. Ontem foi sábado. Então, Ontem onde tem isso, 20 horas. Ontem tem lá, 28 horas. porque eu não tenho isso, mas... É sempre. Eu vou passar 2 horas. E se for outro? Sim, se for o am ou are, tu mexe o where. Were. Aí eu não sei. Você agora. Mas agora não. Tem que olhar o onde está você agora e ele vai Você está no link hoje. Porque nós estamos em link hoje.
Thomas. Na França, mês passado. Meu pai é piloto. Meu pai é piloto. E o avô foi. Não, só para Vamos virar agora. Vamos virar agora. Vocês viram? Tradução Mercedes. Mercedes Não não está aberto Não está agora. aberto agora. Fechado. Se pronuncia aberto, where, é aquele WH only. Where. Dúvidas? Você não está trabalhando hoje. Você não está porque você não trabalhou hoje. Porque eu trabalhei, eu situação de week no ar. Vai responder sim ou não. Aqui, ele está falando no diálogo para você não colocar o was, quer dizer, pelo passado no problema aqui, aqui. Where, to where. Aí perguntou. Você que escreveu fora a festa na noite passada? Música, ela. Ela vai comer Yes, largest. ontem, Não, só escolheu o potência. Yes. Se ela fala pai, se ela fala só ela, se ela Isso, isso, se ela falou fala nós. nós, Falei. aí depois ele uma coisa aqui. Where? Foi boa. Nossa. There was. Porque a festa é íntima. Aí ele está perguntando. Ah, no caso é o irmão dele, o Thiago, né? E foi boa. Where shall we? Ela fala, não. Que a festa é isso. Aí vai estar aqui também, ó. Aí ela responde, não. It. Que a festa. Se ele aula de rigor, vai colocar. A música em full é horrível, né? Como? Eu não sei falar jeito não, mas esse eifu é. Sabe como fala isso aqui? Awful. É É horrível. horrível, né? É horrível como é pronúncia, é horrível. A música estava. Música hit, né? Estava. Coloca no amigo. Onde? E aí é o L. Onde você estava? Onde você foi? O L was. Não sei o que é isso. Esse eu aqui no fundo. E ele é Doente. doente, eu não nasci. Também. Ah, São sinônimos. não sabia. E você viu uma coisa dessa no texto? Nunca. Eu achava que isso aqui seria sei lá, não é, mas estava faltando um dado aqui, sei lá, no futuro. Ah, daí ia ser o futuro. É só a primeira. Você, ora, nascer. Aqui já é outra coisa. A gente já Ah, já é outro conhece. diálogo. Aí perguntou onde você estava e eu estava ali. A pauta da pessoa aqui. Você, o que é isso? Ora, nascer. Tá, tá
capa dele? É, esse aqui. É. Foi tu que já completou os exercícios? Eu não, Eu vi a coisa aqui, Ele tem muito exercício. É muito Aí mais. ele falou, só que sem explicação. Pegar ele assim, autodidata, ele não ajuda, porque a explicação tem dois. Mas uma vez que ele pega a explicação, seus pais ele são pode fazer a explicação. seus pais são eles, Essa situação. Acho que o presente está mais para o começo. É porque eles não vão lugar. eles não são. Ah, tá. Não sei se foi da. Eu não lembro que ele começa. Minha mãe Esse livro ele está funcionando aqui do. ela é italiana e meu pai Forma negativa, afirmativa e depois interrogativa. O cara não é bonzinho, se não me engano. Ele não É, tem geral que tudão, só 5A. É tudão, só 5A, vai. Não, só o Só primeiro. 5A. É, só 5A. Vamos corrigir então, pessoal. Vou começar por essa dupla aqui. Today is Sunday. Sunday, yesterday Yesterday was Saturday. was. Where are you now? Tá certo? Eu estou perguntando no presente. Where are you now? Aí eu respondi, Where you were. Isso. We are unique today. Isso, in Bergen. I am in Italy this month. I was. Foi mal aqui. My father is a pilot. My grandfather was. Was. It isn't open now. It was. Why aren't you at work today? Why were you at work yesterday? Why weren't you at work yesterday? You. negativo isso? É negativo. Ah, não queria Were not. Ah, é, tá vendo? Tá ali naquela folhinha Mas eu do. não entendi, mano. Eu entendi porque ele falou, porque eu trabalhei ontem, por isso que eu trabalhando hoje. Não, é a mesma pergunta e vocês tinham que passar pro passado. Não é a resposta. É a mesma pergunta. Da resposta. É a mesma frase no passado. Então, o passado de are, were. Só que está negativo. Então, weren't. Tem aqui no cantinho aquela forma. Como é que fica a forma? Entendeu? Foi só o último. Eu estava respondendo. Agora, o segundo, a letra B é de resposta. A letra B é de resposta. Então, a pergunta: Were you and Susan at the party last night? Yes, we were. It's good. Was it good? No, it wasn't. The music was. Where? Were. Primeiro aberto, segundo fechado. Where were? Confuso quente na boca. I was. Where I was born. Your parents were. No, they Word My mother was Italian and my father was Greek. Ai, Esse é o português anterior, tem que Isso é, caipira. Bom, passamos o verbo to be, agora vamos para os demais verbos, né? Primeiro a gente sempre vai trabalhar o verbo de estado e depois nós vamos para o verbo de ação. Então agora como é que eu faço com os verbos de ação? Tem na página 17. A frase no presente. Thousands of Sinhalese gather. Então centenas deles, gather é se reunir. Então como é que eu vou usar esse verbo no passado? Ele é um verbo regular. Os verbos regulares eu só tenho que acrescentar duas letras no final. ED. Então como é que vai ficar? Getter. Isso. Só acrescenta o ED no verbo que é este daqui.
é a negação. The hardline nationalistic speeches don't resound. O verbo, reconhecem o verbo? Onde é que está ele? Speech, né? Discurso, né? Não. Speech. Speech é discurso, não é verbo. Resound. Ele é o verbo. Ele é um verbo regular, mas na negação eu não preciso conjugar ele. Eu só tenho que acrescentar um auxiliar. O did. D-I-D. Did. Mas como é negativo, eu vou colocar didn't. Ou did not. Qualquer um dos dois. É. Isso. Eu botei aqui a porta inteira. Não, acho que não bota aí não, só tem aqui no meu lá. Como é que é a abreviação mesmo? Did? Não, D-I-D-N apóstrofo D. Então o primeiro fica. Só acrescento ED. Esse resound é aqui. O resound é o que vem mesmo? Vamos pegar a segunda parte dele. Re é um prefixo, só a segunda parte. Sound. Som. Resound. Ressoar. Ressoar. Nossa. Então o segundo fica didn't, que essa é a negação, e o verbo eu não faço nada com ele, eu não conjugo, eu deixo ele exatamente do jeito que ele está. Como no presente, vocês viram ali, don't resound. O verbo não tem nada, porque tem o auxiliar. Toda vez que usa o did, não precisa botar o ED, né? Não Toda vez que precisa. ele está, ele já estava caracterizando o passado. ED é só na afirmação. E não vai no auxiliar. O auxiliar ele está junto, né? Não, mas eu não. Na verdade, Na afirmação não precisa. não, na afirmação não precisa. O auxiliar, tanto o presente como o passado, é para negar e para perguntar. Só. Agora o terceiro exemplo. No presente, does a poster depict a lion? Se o pôster está retratando um leão. No passado, vejam como é que fica. Vem uma coisa antes do sujeito. O sujeito é pôster. Então, o que vem antes de pôster? O verbo auxiliar. Nesse caso, ele é o did. Então, did, a poster, e quem que vem depois? E isso, o verbo de ação, depict. Sem ed, igual a negação. O verbo sem acrescentar nada. Ok? Então, vamos ali para as alternativas. Questão A. They want to go to China. O que eu vou usar aí para fazer a pergunta? Did they want to go to China? Estou perguntando no passado se eles queriam ir para a China. Depois, no segundo, it a long conversation. Eu sei. Perguntando no passado. Na verdade, todas as frases estão no passado. O que eu estou buscando nesse exercício com vocês é que vocês diferenciem quando que eu vou usar o was e were e quando que eu vou usar o did. Os dois servem para passado. Primeiro, o que vem logo depois do tracinho? O it, o sujeito. It. Tá. Tem verbo de ação na frase? Não. Não. Quando não tem verbo de ação, eu vou usar was ou were. Was it a long conversation? Só que você botou Não, errado. tinha que ser o was. Mas chegou perto. Por dedução. E o terceiro? They deny being anti-minority. Being é o verbo, né? Isso. Ele tá com i. Não, na verdade. O verbo principal é deny. É o verbo negar. Ah, tá. Eles negam. Começo, né? Já tem então essa de Did, isso mesmo. Tem verbo de ação, que é o verbo negar, deny. Did they deny being anti-minority. O 4. They, a new Buddhist group. They were. Isso, não tem verbo de ação nessa frase, né?
was. Não tem verbo de ação na frase. Então eu vou usar de acordo com o sujeito que vem logo depois. Was it? Alguma dúvida nessa parte de diferenciar? Próxima parte, irregular verbs. Então, até aqui nós vimos que os verbos levam ED no passado, certo? Ainda com relação aos EDs, tem algumas observações que eu quero fazer com vocês. Tem uns verbos que só acrescenta o D, não está nossa assim. Isso, é sobre eles que eu vou falar agora. Agora é diferente. Eu vou passar a exceção para vocês. Por exemplo, a maioria dos verbos eu vou só acrescentar ED. Um exemplo, o verbo pular, que é o verbo jump. Ele termina com P, eu só acrescento ED. Mas um verbo como o verbo morar, live, ele termina com E. Então eu não preciso acrescentar outro E, senão vai ficar live it. Acrescento só o D, live it. Depois eu tenho os verbos com consoante, vogal, consoante. Como, por exemplo, o verbo slam, que é bater a porta, né? Slam the door. Então, esse verbo, ele tem o L, que é uma consoante, ele tem o A, que é uma vogal, e tem o M, que é uma consoante. Nesses casos, eu dobro. Outra exceção são os que terminam em Y, precedido sempre de consoante. A vogal nunca dá problema, é só consoante. Então, como lá no presente eu tirava o Y e acrescentava IS, no passado, IED. Conhece esse verbo? O verbo é enterrar. Enterrar a pessoa, enterrar. Buried. Então, essas são as exceções. Consoante, vogal, consoante, Y precedido de consoante e verbos que já terminam com E. Daí só acrescenta o D. Bom, essa é a regra geral ED, verbos regulares. Agora nós vamos para a segunda parte, verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles são um pouquinho diferentes. Eles muitas vezes mudam absolutamente, eles preservam só a primeira ou a segunda letra. Então eu vou ter uma explicação para vocês. Muitos verbos comuns, ainda na 17, né, no finalzinho, muitos verbos comuns, eles têm uma forma que não é usual, tanto do presente como do passado. São chamados verbos irregulares. Lembre-se que o passado da maioria dos verbos é feito adicionando ED no final. Então, look se torna looked. Note que o passado simples desses verbos irregulares é bem diferente, quite different. Então agora nós vamos voltar no texto. Eu coloquei dois verbos que estão no texto. E no texto eles foram colocados, não, eles não estão marcados. Vocês que vão procurar. No texto eles estão no passado. Então localize para mim o passado de tell. Localizado? Agora localize no passado do verbo wear, verbo vestir. Na página 18 tem um outro verbo, bem em cima, que é o verbo vestir.
Isso, W-O-R-D, work. Essa questão número 5, a próxima, ela é tal qual eu vi em duas provas. Tinha uma sentença na afirmativa pedindo para dizer qual é a negativa. Falar, dizer, né? Oi? É dizer. Dizer. Igual a vestir, né? Então, essa sentença número 5, eu vi ela e achei interessante colocar aqui para vocês. A frase ela está no passado e eu quero que vocês digam qual é a negação dela. Eu tirei, eu fiz exatamente. Pilomos não é verbo, não, né? Oi? Pilomos é verbo? É o verbo pertencer. Ah, é? Beleza, eu acho que é letra. Pergunta. Letra B. É verbo. Não, mas é o significado. Pertencer. Aí que era uma negativa? Tira letra B. B? É direito. Ei. E? Ei. Ei. Uns dizem que é ei, outros dizem que é bi. Terra. E o lado de cá? Ali saiu A, saiu B e aqui. Mas o pilomos aí, ó. A. Nuggets faz 3. Nuggets. Ele parece Eu já não marcaria essas duas. Ele é regular? Não sei, porque está no passado, não sei o que pode já seguir no passado em si. Está convidado a terceira pessoa do presente do Yeah. Remove the S. Ela pode ficar tanto no passado quanto. Vamos lembrar um pouquinho como é que eu faço, porque o que a questão está pedindo? Ela está dando uma frase no presente e está pedindo para te passar para um passado negativo. Então, como é que eu faço o negativo? Quem vem primeiro? Negativo não muda a ordem. Não. Então, Ele é um auxiliar negativo. primeiro vem o sujeito. Então, todas estariam certas, né? Sujeito, this land. Depois vem o auxiliar negativo. Quem é o auxiliar negativo? O didn't. Então, já descartamos a letra D. Não pode ser a letra D porque está trazendo o auxiliar do presente. E daí, dê uma olhada aqui. O que acontece com o verbo quando a frase é negativa? Vai para o infinitivo. Ele não muda. Então, seria letra B o correto. Definitivo de belongs. Belong. É a terceira pessoa original dele. Isso. Na frase original ele está na terceira pessoa, por isso que está levando S. Lembra que Lembra? está me confundindo aqui, porque se está nos passados simples, não está no passado simples, está no presente. No enunciado. Ah, o enunciado, É, ele está falando aqui, ó. ele está falando a frase tal, Ah, aí depois já começa a ordem do exercício. No passado negativo é tá, então não entendi. Simple past negative form. Isso. Então é aí que é. Eu achei interessante a questão por causa disso, porque ela é. Ela é cabeluda. Não entendi, foi anunciado. É, exatamente, daí aí já perdeu a questão, né? O bicho é muito comprido. O enunciado. Porque para mim ele estava já dizendo que a frase estava no passado e que ele transformasse no negativo. É. O if é muito comprido. Não, ele tinha que change, ele tinha que falar assim, change. Não pode. É S, Porque esse S é marca do presente.
Então, no original está com S, porque this land, eu posso substituir this land por it. It belongs. E toda forma no passado, ela não vai, né? Quando é negativo, não. Não, ela fica no infinitivo. Fica no infinitivo. Então, o infinitivo de belongs, belong, sem o S. É a letra A. Agora vamos para o 6. Duas opções, A ou B. They was presidents ou they were presidents? B. Porque algumas outras a gente já corrige. Passado do have pode ser. Eu não lembro, passado do have, ele pode ser. Ele é irregular. Had. Had. H-A-D. Ele não bota ele no final, não. Não, ele é irregular. Aqui não está como auxiliar. Ele está como verbo acima. É. Ele vai estar como auxiliar no presente perfeito. Nós vamos ver depois. Vocês vão fazer os dois próximos ou Os 6. todos os? Todos. Até o 6.7. O verbo to leave é deixar, né? L-E-A. É, leave, né? É. Ele é irregular, né? Ou é partir. Ele é irregular, se não me engano, né? É irregular. Na página 88, eu coloquei para vocês uma lista